Olá, tudo bem com você? O capítulo 4 do livro de Efésios nos ensina que a melhor maneira de se manter a unidade na igreja é ajudando cada um de seus membros a se tornar nova criatura. Quando os membros da igreja buscam a Deus, tornam-se mais semelhantes uns aos outros. O verso 1 nos diz que não basta receber o Evangelho, temos que viver à altura dele de maneira digna. Humildade, docilidade, paciência e amor são características dos verdadeiramente convertidos. Enquanto alguns promovem a desunião e a discórdia na igreja, Paulo, no verso 3, nos admoesta, nos incentiva a conservar a unidade pelo vínculo da paz. Verso 5 diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo verdadeiros. Jesus é o único que subiu ao céu, tendo descido de lá para salvar. É o que diz o verso 10. E dos versos 11 ao 13, os dons espirituais foram concedidos para a obra do ministério e serão úteis até a volta de Jesus. Maturidade espiritual é ser semelhante a Jesus, deixa claro o verso 13. E o 14 nos diz que os espiritualmente imaturos são levados por qualquer vento de doutrina. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, diz o verso 15. Então esses dois versos nos ensinam que é preciso crescer espiritualmente, adquirir maturidade espiritual, a fim de não sermos realmente enganados por ideias estranhas, ventos de doutrinas estranhas, heresias, coisas que hoje realmente estão inundando o nosso planeta, especialmente por conta aí das facilidades de disseminação de informações que a internet apresenta, as famosas fake news. Infelizmente isso acontece também no meio cristão. E é preciso então conhecimento da palavra de Deus, maturidade, para que realmente não caiamos nessas armadilhas e estejamos bem firmados na verdade da palavra de Deus. Versos 16 e 17, se na igreja cada um desempenhar sua função, todos crescerão. E não podemos e nem devemos alimentar pensamentos inúteis, devemos viver com foco, com propósito. Verso 18, separação de Deus causa obscurecimento do entendimento e endurecimento do coração, duas coisas muito perigosas. A convivência com o pecado dessensibiliza o ser humano, que se entrega à depravação e à impureza, é o que Paulo nos diz no verso 19. E no 22, desejos enganosos corrompem, por isso precisamos submeter nossos desejos sempre a Deus, para que Ele controle nossos desejos, nossas tendências, nossas inclinações e também nossos instintos. Verso 23, tudo começa com os pensamentos, por isso precisamos permitir que Deus os renove dia após dia. 24, o novo homem convertido é criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Justiça e santidade provém da verdade, e a verdade é Cristo e sua palavra. Assim, devemos ter contato permanentemente com Jesus e com a palavra dele, a fim de que possamos realmente viver em santidade, em justiça e manter nossa experiência espiritual de conversão com Deus. Verso 25, devemos abandonar a mentira e só falar a verdade. Aliás, esse é um dos 10 mandamentos e é requerido de um cristão que viva à luz desses mandamentos. 26 e 27, ficar irado é uma coisa, pecar por dar vazão à ira é outra. Alimentar a ira é dar lugar ao diabo. 28. Vida cristã envolve mudança de hábitos e pensamentos. A santificação e a reforma de vida acompanham a justificação. Deus nos chama, Deus nos perdoa, Deus nos justifica, mas para que não fiquemos no mesmo tipo de vida, mesmo estilo de vida. Ele nos justifica para que nós nos santifiquemos e passemos a viver da forma como Ele espera que vivamos. 29. Que de nossos lábios saiam apenas palavras úteis e edificantes. Do contrário, é melhor que fiquemos calados. 30. Somente pessoas podem ser entristecidas. O Espírito Santo se entristece, logo, ele é uma pessoa. Mais uma vez, a Bíblia apresenta a personalidade do Espírito Santo e deixa muito claro que ele não é, como alguns dizem, como algumas doutrinas, alguns ventos de doutrina por aí são soprados, que ele seria uma energia, uma força impessoal. O Espírito Santo aqui é bem claro, o verso 30, o Espírito Santo se entristece, assim como ele também se alegra, assim como ele também manifesta, expressa, sente,
sentimentos que são próprios de uma pessoa. O Espírito Santo é o seu advogado, já vimos isso na Bíblia, é aquele que está ao seu lado para defender você e é o outro consolador enviado por Jesus. Verso 31, a carga que deve ser jogada fora é amargura, indignação, gritaria, ira, calúnia e maldade, que essas coisas fiquem bem longe da nossa vida. 32, assim como Deus nos perdoou, perdoemos uns aos outros. Atitudes que devem ser cultivadas, portanto, são bondade, compaixão, perdão. Assim como Deus nos perdoou, perdoemos uns aos outros. É o apelo de Paulo aqui, no fim desse capítulo 4, tão importante, tão cheio de ricas instruções para uma vida cristã plena e cheia de sentido. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz na companhia de Jesus, o nosso Salvador e Santificador.